Que todos os justos se alegrem pela obra de Iau, toquem a harpa em louvor a Iau e cantem a Iau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela, ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem, criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Iau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, mas seu olhar vigia e protege os que o temem e dependem de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Iau o salvará. Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Querido Pai, louvado, exaltado seja o teu nome. Curve-se diante de ti, ó Pai, e trema toda a terra diante da tua presença. Porque teu amor por nós é forte e tua fidelidade é eterna. Em nome de Yahshua Mashiach, Pai, quero te pedir que tu prepare o coração de teus filhos, de teus servos, para a mensagem, Pai, que nós iremos aqui explanar, nós iremos aqui, ó Pai, trazer ao conhecimento deles. Que a tua mão esteja com cada um deles, Pai. Que tu os conduza a esse redil, a esse aprisco, porque aqui, Pai, é o teu aprisco, a liderança espiritual, Pai, é do Filho do Homem, Yahshua Mashiach. E esse homem, é ele, Pai, que é nossa liderança aqui, e é ele que domina e que é o dono, Pai, aqui desse lugar de adoração, desse lugar de aprendizado. Eu sou um administrador secundário, porque Yahshua é verdadeiramente nosso pastor verdadeiro. Ele é o único pastor, ele é o único que deu a vida pelas ovelhas. E eu quero te pedir, Pai, em nome dele, que tu coloque, Pai, no lábio do teu filho que fala contigo agora, a tua verdade, apenas a tua verdade, em nome de Yahshua Mashiach, assim seja. É um prazer estar aqui com os irmãos, Shalaim de Yau e Yahshua a todos vocês, a todos nós, e nós hoje, irmãos, nós vamos falar do quadrante. E o quadrante, ele está em todas as escrituras. O que é um quadrante ou o quadrante? Por exemplo, o quadrante, irmãos, é tudo aquilo que se divide por 4. É tudo aquilo que nós temos dentro de uma conjuntura geométrica que revela a matemática exata das coisas. E Iau, ele é fantástico. Por isso que o nome dele é constituído de 4 letras. Iau dos exércitos, o seu nome tem 4 caracteres. Por que 4 para Iau? Por que 4 para Iau? Porque ele é o quadrante. O quadrante, meus irmãos, é aquilo que fecha um todo. 40 dias, 40 noites, Yahshua foi tentado no deserto. 40 dias e 40 noites, Noé teve que esperar passar pela aflição do dilúvio. O dilúvio foi 40 dias e 40 noites. E você divide 40 por 4, quanto dá? Dá 10. Então o quadrante é todo aquilo que se divide por 4. E nós vamos falar também porque existe um instrumento que o nome dele é quadrante. E até a náutica usa esse instrumento. E
dentro do contexto do quadrante, irmão, nós precisamos aprender as coisas que Iau quer nos revelar. Esse amigo que vos fala, eu tenho apenas a 6ª série, irmãos. Quer dizer, a 7ª eu não concluí. Porém, irmãos, Iau não depende de gente letrada, de gente intelectualmente avançada no conhecimento, no saber dessa terra. É evidente que ele escolhe também pessoas cultas, letradas. Shaul era um. E ele foi fantástico, um gigante na pregação do Evangelho. Lucas era médico. Não estou dizendo aqui que Iau rejeita os que têm sabedoria, intelecto, conhecimento desse mundo, da arte, das coisas nesse mundo. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando que Iau não depende da gente saber ler ou escrever para revelar suas coisas, para revelar os seus desígnios. Então, dentro do quadrante, nós temos que entender, irmãos, que Iau fecha o quadrante. Você quer ver aonde a gente acha o quadrante nos 10 mandamentos? No mandamento do Shabat. Na guarda do Shabat. Entendeu? Na guarda do Shabat, você acha o quadrante. Quando Iau manda a gente separar o Shabat dos outros dias da semana, não é à toa. Ele é o 4º mandamento. Ele é o mandamento que, de uma certa forma, traz muita aflição, muita tribulação, sim. Ou você acha que Noé dentro da arca, 40 dias chovendo sem parar, você acha que foi 40 dias de tranquilidade para ele? Lógico que ele, espiritualmente falando, no Emuná, ele estava tranquilo sim, porque ele confiou em Iau. Mas ele passou pela aflição, irmão, a chuva não parava. Ele passou pela aflição. E quem separa o Shabat, não é sábado não, irmãos, é Shabat. Sábado é um nome pagão, é Shabat. O Shabat está no 4º mandamento. E quando a gente entende que o 4º mandamento era uma sombra do descanso que a gente acha em Yausha, porque o 4º mandamento, o nome dele é Shabat, não é sábado, é Shabat. Shá no hebraico é salvação. E aponta para Yausha. E por que hoje eu estou trazendo esse estudo sobre o quadrante? Porque, irmãos, Iau, há poucos dias atrás, eu estava trabalhando na produção desse novo quadro aqui. Vocês podem ver que o quadro aí é novo, né? Yausha é pastor. E depois eu vou colocar Yausha é pastor verdadeiro. Tem que comprar as letras para poder colocar. Yausha é pastor verdadeiro. Eu não sei se vocês estão percebendo que... Olha como é que está escrito Yausha lá. Olha como é que está escrito Yausha, irmãos. É assim que se escreve Yausha. Iau, ele já tinha não digo nem que foi um toque dele, mas um toque do Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira, antes dele me excluir lá do grupo Atalaia de Iau, ele só falou apenas que eu escrevi o nome sagrado de modo errado. E eu nunca entendi aquilo, mas aquilo me intrigou. Depois eu não tive tempo de perguntar a ele aonde é que está o erro no nome sagrado. Que eu estou escrevendo o nome sagrado errado. Ele só falou que eu escrevi errado, mas nunca me mostrou como escrever certo. Então eu fiquei intrigado com aquilo e levei o meu pensamento em oração. E é uma realidade, irmãos.
se o nome, e depois eu vou procurar também, vou ver se eu acho, eu não sei se eu vou conseguir achar os caracteres em hebraico, para me colocar aqui em algum lugar do quadro. Mas Yahweh, você sabe que ele escreve com 4 letras. Yahweh não se escreve com 3 letras. Você escrever Yahweh com 3 letras, você está aleijando o nome de Yahweh. Se o nome de Yahweh é escrito com 4 letras, porque Yahweh é o quadrante. Yahweh é o que abre e que dá o fechamento final de tudo. Quando o último inimigo for vencido, quem é que vai decretar a vitória sobre o último inimigo, que é a morte? É Yahweh, o próprio Yahweh. Ele próprio. Porque Yahshua, no final do 7º milênio, entregará o reino na mão do Pai. E então, o Pai vai fazer nova todas as coisas. E já no 8º milênio, a morte deixará de existir. E olha que coisa interessante. Olha o quadrante outra vez, irmãos. 8 é múltiplo de 4. Então, a morte será vencida no 8º milênio. Depois do reino de Yahshua, depois que Yahshua entregar o reino ao Pai, depois dos 1000 anos que ele reinará aqui, ele entregará o reino ao Pai no 8º milênio. 8 dividido por 2, 4. Olha, Yahshua entrega o reino na mão do Pai no 8º milênio. E como o Pai, tudo que é do Pai é do Filho, 8 dividido por 2, 4. Olha o quadrante outra vez, irmãos. E como nós sabemos que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, olha que coisa fantástica, irmãos. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, porque o Ruach Kadosh é o próprio Espírito do Pai. Ao termos comunhão com o Pai, estamos tendo comunhão com o Ruach Kadosh, que é o Espírito do Pai. O Ruach Kadosh não é uma entidade separada do Pai. Então, a gente precisa entender a estrutura do quadrante. E outra coisa, meus irmãos, Yahshua, ele não é 7? Ele não é a perfeição? Se você escreve Yahshua, tirando aquele H lá, e Yahweh providenciou, irmão, para mim, eu acredito que foi providência de Yahweh, porque quando eu fui comprar essas letras, aquele Y lá e o H, observa que ele tem uma diferença de cor entre as outras letras. Ele tem uma diferença de cor entre as outras letras. E olha que ficou a cor ali, ó. A cor igual que está aqui, lá no ar e no U. Por quê? Porque Yahshua e o Pai, eles se conhecem. Ninguém conheceu o Pai senão o Filho. E ninguém conheceu o Filho senão o Pai. Entendeu, irmãos? Mas aqui eu acredito que foi providência de Yahweh, de ter a letra Y lá, a Y e o H, nessas cores que estão lá um pouco destacadas das demais. E ali, irmãos, depois eu entendi, e ali é o nome, Yahweh é o nome que está sobre todo nome. E Yahshua recebeu esse nome. Yahshua está acima de todo nome, menos do nome do Pai, exceto do nome do Pai. Quando você lê que ele recebeu o nome que está acima de todo nome, é evidentemente que ele não está acima, Yahshua não está acima do nome do Pai. O Pai é o nome, Yahweh é o nome que está acima de todo nome, até acima do nome Yahshua. O nome Yahweh, ele é soberano, ele é único. Ele é único. Quando a gente lê no Salmo 82:6, vós sois Yahus. Lá está dizendo, vós sois deuses. Mas na realidade é vós sois Yahus, no plural. Porém, na minúscula, irmãos. Nós somos filhos de Yahus. Não é de se espantar que Yahus nos chama Yahus. Vós sois Yahus. Salmos 82:6. Está escrito isso lá. Vós sois, está escrito lá, vós sois deuses. Mas a gente sabe que não é Deus que tem que estar ali. Vós sois Yahus.
ou criadores. Entendeu? Por quê? Porque a gente procria, irmãos. Mas o Criador dos criadores é Iau dos exércitos. É Iau dos exércitos, o Rei dos reis. Então, se a gente tira a letra H, Iauxa passa, o nome dele passa a ter 6 caracteres. E você sabe de quem é, quem representa o número 6. O hexagrama, que quer dizer 6, representa Satã. Satã é o 6. Iau é 1. Nós somos 44, que na realidade o homem é 4, o gênero homem, e o gênero mulher é 4. E generalizando, a raça humana é 44. Então os números, irmãos, eles têm importância. Eles têm importância. E olha só, irmãos, a obra perfeita de Iau, a nossa criação, ele colocou, deixou de propósito, irmãos, de propósito, nós sermos o 44. 4 mais 4, 8. Dividido por 2, 4. Quadrante com Iau, quadrante com Iauxa. Entendeu? É como se fosse um quadrante para cada um. Então, a numerologia, irmão, dentro das escrituras, ela é fantástica. E nós temos que prestar atenção nessas coisas. Eu quero falar para vocês que, isso eu posso falar, que em 2031, no dia 7 de abril de 2031, é dia de lua cheia, irmãos. Em 7 de abril de 2031 é dia de lua cheia. Por que 7 de abril de 2031? Por que 2031? Por que 31? Fecha o quadrante, irmão. 3 e 1, 4. 3 e 1, 4. Fecha o quadrante. Tempo de provação. Tempo de provação. E quem vai estar causando a provação? Quem vai estar causando a maldade no mundo? Satã. Então 2031. Aí você pega o 2, vai dar 6. Vai dar 6. 6 lembra quem? Satã. Satã vai estar fazendo o quê? Nesse período? Vai estar perseguindo o povo de Iau. E Iau sabe tudo, irmãos. Iau entende tudo. Então nós temos que ficar atentos dentro do quadrante, porque o quadrante é tempo de prova. Tempo de provação, irmãos. Você acha que foi fácil para Iauxa passar 40 dias com fome no deserto? Você acha que foi fácil? Foi tribulação, irmãos. Por exemplo, dentro da igreja adventista, para esse amigo que vos fala guardar o sábado, o Shabat lá, era difícil. Porque eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, o entendimento de Filadélfia. Hoje eu guardo o Shabat com tranquilidade, irmãos. O Shabat para mim é o melhor dia da semana no sentido do entendimento que Iau me deu. E eu não fico ansioso para chegar logo o Shabat, não. Igual os adventistas ficam, eles ficam ansiosos para chegar o Shabat. Porque eu não fico ansioso para chegar o Shabat, porque em Iauxa eu já vivo no eterno Shabat, desde agora. Desde agora, irmãos. Em Iauxa eu já vivo o eterno Shabat. Mesmo agora, domingo, primeiro dia da semana, porque esse vídeo vai ser postado no primeiro dia da semana, mais exatamente no próximo domingo, dia 6 de abril. E com Iauxa, o Shabat ganhou um sentido especial para esse amigo que vos fala. É evidente, irmão, se aparece alguma emergência no Shabat, eu vou lá socorrer. Porque Iauxa me ensinou que é lícito fazer o bem no Shabat. E eu agradeço Iau, agradeço Iauxa por poder ser dono
da nossa oficina, dono da nossa profissão, eu presto serviço como serralheiro, presto também como bombeiro hidráulico, presto serviço como antenista de sistema de TV, presto serviço como eletricista. E tudo isso, irmãos, não estou empregado em lugar, em firma nenhuma. Trabalho por conta própria. Porque eu sou um escolhido. E um escolhido, Iau providencia para ele o seu autossustento sem depender do sistema. Porque se eu tivesse dependendo do sistema, irmão, nessa estrutura agora das picadinhas, como ia ser? Entendeu? Muitos escaparam, trabalhando, empregado, escaparam das picadinhas. Eu tenho um irmão, o irmão Arqueiro, conhecido também como irmão Luciano, ele escapou. Agora não sei até quando. Não sei até quando. Porque uma coisa é certa, meus irmãos, minhas irmãs. Iau está conosco. E nós temos que entender toda a estrutura. E eu sei, irmãos, que eu sou um profeta escolhido pelo próprio Iau, do próprio Yaucha, antes de vir a este mundo, nessa dispensação, nessa camada do tempo. A luz aqui quis acabar, vocês viram aí que deu uma piscada aí. E nós, irmãos, estamos crescendo no conhecimento, na bondade, no favor imerecido de Iau. E eu quero ler com vocês as Escrituras Sagradas. Quero ler com vocês as Escrituras Sagradas aqui em Provérbios. Em Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Essa é a vereda do justo, irmãos. Ela vai brilhando até mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Não sabe eles em que tropeçam. Os ímpios não sabem nem em que eles tropeçam, irmãos. Mas nós, que somos de Iau, dos exércitos, a vereda da verdade, a vereda da luz, ela vai fazendo, brilhando até ser dia perfeito. E dentro, irmãos, da estrutura do quadrante, nós vamos falar um pouquinho sobre a Terra plana. Por que a Terra é plana? Porque você só consegue tirar um quadrante daquilo que é redondo, porém plano. Você não consegue tirar um quadrante de uma bola. Eu desafio aqui alguém tirar um quadrante de uma bola. Aqui, terra esférica. Você não consegue tirar um quadrante de uma bola. Você não consegue tirar. Você não consegue desenhar aqui um quadrante em uma bola. Você não consegue, jamais vai conseguir desenhar um quadrante em uma bola. Aqui, irmãos, olha um quadrante aqui, ó, na Terra plana. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Aqui, ó, um quadrante. Caiu tudo aqui. Deixa eu segurar aqui para mostrar vocês de frente. Que numa terra plana a gente consegue tirar um quadrante. Deixa eu mostrar vocês de frente. Um quadrante numa terra plana. Nunca a gente consegue tirar um quadrante numa terra esférica. Aqui, ó. Um quadrante na terra plana, ó. Tá vendo por que a gente tem que tomar cuidado com tudo? Analisar tudo? Então, irmãos, daqui em diante, nos vídeos de vocês procurem escrever Yaucha da maneira que está ali. Porque, tirando aquele H de lá, tirando ele, ficam 6 letras. E 6 é o número de Satã. Tá vendo o quadrante numa terra plana? Eu quero ver alguém tirar um quadrante numa terra esférica. Porque, irmãos, uma terra esférica, quero ver alguém tirar um quadrante numa terra esférica. Ou seja, uma bola é esférica. E eu quero mostrar aqui agora
um desenho, como que forma, como que é um quadrante. Deixa eu mostrar aqui, está na imagem 3. Olha aí o quadrante, irmãos. O quadrante, olha só o quadrante. Tá vendo, ó? E ele sempre é formado com 90 graus. E dentro de um quadrante, aqui é 1/4. O quadrante, aqui é 1/4 de quadrante, ó. 1/4 de quadrante. E ele tem sempre 90 graus. Só que esse quadrante aqui é um quadrante náutico. Tá vendo? Ele é um quadrante náutico. Aqui, ó. Ó o ponto. Olha onde a gente forma os 4 pontos, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Eu vou mostrar para vocês agora outra figura. Que coisa interessante, irmãos. Deixa eu ver se está na 2. Olha aqui, ó. O quadrante, ó. Aquele desenho que eu mostrei para vocês aqui, que eu fiz aqui grossamente com esse rolo de fita crepe. Deixa eu ir aqui. Aqui. Tá vendo, ó? Você forma primeiro quadrante, ó. Olha o primeiro quadrante aqui, ó. Primeiro quadrante. Segundo quadrante. Ó. Você forma aqui, ó. Segundo quadrante. Terceiro quadrante. E quarto quadrante. E é tremendo, irmãos. Tremendo, é tremendo. Fazer igual o irmão Romilson é tremendo demais. E eu sou muito grato por ter sido escolhido por ele e por, na conjuntura dele, ser quem eu sou. Olha o quadrante aí nas nossas mãos, irmãos. A nossa mão forma um quadrante. Se você, porventura, souber fazer a medida em quadrante, se estiver num lugar complicado, a tua mão é um quadrante para você se encontrar, se você estiver perdido. E dentro dessa estrutura, irmãos, olha o quadrante nas nossas mãos. Olha aqui o quadrante nas nossas mãos. E ele sempre vai começar do 0 grau ao 90 graus. Por que é 90 graus? Porque 4 vezes 90 dá quanto? 360. 4 vezes 90 dá 360. Ou seja, fecha uma circunferência, fecha um quadrado. Entendeu? Fecha um quadrado. E olha o quadrante aqui, ó. Olha o ponto de quadrante, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? E, com certeza, aqui do 0 graus, deixa eu ver se dá para me aumentar mais. Quero ver que se vai perder alguma coisa aí para vocês, né? Para mim está aumentando bem, mas eu não quero que perca nada para vocês, não. Então, irmãos, ó, aqui, ó, um ponto, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, certamente, nessa curva do dedo, você pode formar 15 graus. Do 0, nessa curva aqui do dedo. Você pode contar 15 graus. Da curva do dedo até aqui, ó, 30 graus. Até aqui, 45 graus. Tá vendo? 45 graus. Até aqui, ó, 60 graus. Até essa curva dessa aqui, ó, da mão da gente, você pode contar 75 graus. Até essa curva aqui da mão da gente. 75 graus. E aqui no dedão, no polegar, 90 graus. Então, o quadrante é algo fantástico, irmãos. E nós precisamos prestar atenção nas coisas de algo. Porque, irmãos, eu ainda não sei tudo. Eu tenho muito que aprender. Nessa dispersação, nessa camada do tempo, eu estou aqui, né,
dentro desse corpo aqui é o espírito de Adão, dentro dessa carcaça. É o espírito de Adão que está aqui. Como na carcaça de Elrana, é o espírito de Elial. E Elrana, ele fez uma obra, irmãos, semelhante à de Elial. Por que ele fez a obra semelhante à de Elial? Porque o espírito que estava dentro do corpo de Elrana era o espírito de Elial. E às vezes algumas pessoas perguntam, por que Elrana morreu degolado daquele jeito? Lembra que Yahshua falou? Eu agora, irmão, estou dando um spoilerzinho de algumas coisas. Nosso assunto é o quadrante, mas eu sempre tenho que dar um spoiler de alguma coisa para que vocês possam entender. Por que Elrana morreu degolado daquele jeito? Por que Yahshua não fez nada para salvar Elrana daquela triste morte? Lembra o que Yahshua falou para Pedro, para Cefa? Mete a tua espada na bainha, porque quem com ferro fere, necessário é que com ferro seja ferido. Elial, irmãos, foi transladado por Chamaim. Portanto, não viu a morte. Naquela camada de tempo, naquela estrutura. Porque na camada em que ele veio aqui no corpo de Elrana, ele teve que provar a morte por decapitação. Ele matou 850 profetas, irmãos. E isso não foi Yahweh que mandou ele matar. Foi Yahweh que mandou ele matar. Muito embora quem blasfemava, a pena era pena capital. Era pena de morte. Quem blasfemava do nome de Yahweh. A pena era pena de morte. Mas você vê dentro do contexto, dentro de toda essa estrutura, alguma ordem de Elial para que ele, de Ial para Elial matar aqueles homens, aqueles profetas? Não, irmãos. Ele tinha que glorificar o nome de Ial e bater em retirada, até porque ele suscitou a ira de Jezabel contra ele, quando ele matou aqueles profetas. Se ele simplesmente fizesse o que tinha que ser feito, ele não ia passar a aflição, a angústia que ele passou. Ele fez coisa pelo excesso de zelo. Ele matou aqueles profetas pelo excesso de zelo. E Yahweh não mandou que ele matasse aqueles profetas. Yahweh, na verdade, queria livrar ele da aflição, da angústia que ele passou, porque Jezabel ficou correndo atrás dele para matá-lo. Mas por que ela fez isso? Porque ela ficou com raiva dele ter matado aqueles 450 profetas. Então, quem com ferro fere, necessário é que com ferro seja ferido. E isso ficou provado, irmãos, que aí dá para a gente provar que o espírito que estava dentro do corpo de Elrana, era o espírito de Elial. Por isso Elrana morreu daquele jeito. Tinha que cumprir a ordem de Yahshua, quem com ferro fere, necessário é que com ferro seja ferido. Por isso ele disse para Pedro, Pedro, bota a tua espada na bainha, porque quem com ferro fere, necessário é que com ferro seja ferido. Então o espírito que estava dentro do corpo de Elrana era o espírito de Elial. Como o espírito que está aqui dentro desse corpo, irmãos, é o espírito de Adão. E eu não tenho essa confirmação por homem, pelo espírita, porque a religião espírita acredita na reencarnação, mas essa informação não veio pelo espiritismo. Essa informação de que o espírito que está aqui dentro dessa carcaça é o espírito de Adão. Como eu pude afirmar em uns vídeos passados aí, o espírito de Romilson Ferreira, eu pude afirmar que o espírito de Romilson Ferreira é o espírito do profeta Jonas. É o mesmo espírito que estava no corpo do profeta Jonas. Por quê? Por que eu trouxe essa informação? Porque Yahweh passou essa informação para mim. Você vê a mesma teimosia em algumas coisas que Jonas tinha. O nosso irmão Romilson Ferreira, que é profeta, não nego isso, é um Ialdim, é um eleito, é um escolhido. O espírito que está dentro dele, irmãos, é o espírito do profeta Jonas. Você já viu um profeta mais
esquisito do que Jonas. Iau manda ele ir a Nínive, ele toma um navio para Jope. E acaba indo para Nínive. Mas de que forma que ele foi parar em Nínive? Foi pela vontade dele ou pela vontade de Iau? E na história do profeta Jonas, irmão, cai por terra também a história do livre-arbítrio humano. Tem livre-arbítrio? Nós não temos livre-arbítrio não, irmãos. Iau tem livre-arbítrio, porque Iau é o único que pode fazer o que quer, quando quer, na hora que quer, e não pode ser questionado. Nós temos livre agência, porque nós não podemos fazer o que a gente quer. Eu posso dar um exemplo aqui. Alguém pode hoje chegar e dizer assim, não quero nada com Iau, mas também não quero nada com o diabo. Alguém pode tomar essa decisão, irmãos? Alguém pode dizer que não quer nada com Iau, mas também não quer nada com o diabo? É uma decisão impossível de ser tomada. Porque quando tu não quer nada com Iau, tu já está querendo com o diabo, mesmo sem querer ter. Quando você se posiciona contra Iau, você está se posicionando a favor do diabo. Mesmo querendo não estar a favor do diabo. Então, o livre-arbítrio, isso pode um nicho, um tema para outro vídeo, só Iau tem. Por isso nós temos que buscar, irmãos, entender. Então, quando a gente busca entender toda a estrutura do quadrante, muitas outras coisas clareiam para nós. Muitas outras coisas clareiam para nós. E quando a gente vai se aprofundando e vai tendo humildade, buscando a Iau o tempo inteiro, o tempo todo. Às vezes estou cortando ferro, irmãos, e o pensamento está em Iau, a vista está ali, né, com óculos de proteção, para não cair fagulha no olho. Atento, mas também a mente trabalha em oração. Por isso é o orar sem cessar. Quando eu estou fazendo as coisas, irmãos, estou ali em comunhão com Iau, em oração, o tempo inteiro. E sei que ainda tenho muito que aprender. Nós todos temos muito que aprender. E ali na estrutura daquele nome lá, ali ó, Iau-Shá. Então o nome de Iau tem 4 caracteres, formando com o Shá, que é salvação, salvação de Iau, Iau salva, forma o número 7, o número de Iau-Shá. Iau-Shá é 7, Iau é 1. Iau-Shá é 7, Iau é 1. E nós somos 44, irmãos. Nós somos 44. Por isso, quando fala dos 144 mil, os 144 mil, irmãos, ele não é um número literal. Não serão só 144 mil. Os 144 mil é o nome de Iau em nós. O nosso DNA, eu tenho certeza que o Zé Aldin sabe disso, o nosso DNA tem uma sequência, irmãos, de 4 números. De 4 números. Tem uma sequência. 10, 6 e 5 2 vezes. E ao buscar o valor numérico dessa sequência no nosso DNA, os cientistas descobriram o nome Iau. Ao buscar no hebraico os valores desses números que eles encontraram nessa sequência do nosso DNA, eles descobriram o nome Iau, irmãos. Então, quando chama os 144 mil, não é necessariamente um número simbólico. Não precisa ser simbólico, irmãos. É um número literal. Por que é literal? Porque é o nome de Iau em nosso ser, em nossa estrutura humana. Os 144 mil, irmãos, é muito mais do que só 144 mil que vão para Iau-Shalaim. Porque irão pessoas, irmão, de todos os tempos, de todas as épocas. Ao longo de 6.000 anos que a humanidade está em cima dessa terra, só deu para Iau escolher 144 mil literal?
144 mil é simbólico, irmãos. Ele não é literal. Ou melhor, ele não é simbólico, ele é literal. Ele é literal. 144 mil é literal no sentido de que no nosso DNA está o nome de Ial. Mas não são só 144 mil que vão casar com Ialcha. Não só 144 mil. Você lembra? Esse, de onde vem? Esses são os que vêm da grande tribulação. Esses são os que vêm da grande tribulação. Que ninguém pode contar. Porque haverá um casamento em Al-Shalaim celestial. E haverá um casamento, irmãos, na Al-Shalaim que vai descer do céu como noiva ataviada para o seu esposo. Olha a expressão, desce do céu como noiva ataviada. Ou seja, a noiva que subiu no arrebatamento vai descer dentro da cidade, junto com Ialcha. Aí mostra, irmãos, de fato que haverá um arrebatamento especial, que é o arrebatamento da cevada. Porque a Al-Shalaim celestial desce como noiva ataviada. Como ela pode descer como noiva ataviada se a noiva não está lá em cima com ela? Entendeu? Aí joga por terra essa pregação estranha que muitas pessoas jogam aqui nas redes sociais, falando que a igreja de Ialcha, a igreja de Ial, passará pela tribulação. Não, parte da igreja passará pela tribulação, porque uma outra parte será arrebatada. Até porque, sem esse arrebatamento, como que a noiva vai descer, como que a Al-Shalaim vai descer como noiva ataviada? Como? Como que ela vai descer se a noiva não estiver dentro dela? Para descer como noiva ataviada, é preciso que a noiva esteja dentro dela. Eu estou aproveitando aqui, irmão, estou dando uma palhinha a respeito dessas coisas, porque afinal de contas, quando nós entendemos toda a estrutura do quadrante, irmãos, a mente é iluminada para outras coisas. Nós estamos passando aqui, o Zialdim, a cevada, está passando por certo incômodo, por certa tribulação, porque tem Zialdim querendo desmentir o arrebatamento que vai acontecer antes do arrebatamento do trigo. Antes do arrebatamento do trigo, para o encontro com Ialcha nas nuvens, não é no Chamaim, aonde está agora a Al-Shalaim celestial. Não é para ali que o arrebatamento do trigo vai acontecer. Estando na cidade onde ela está agora. O arrebatamento do trigo vai acontecer quando junto nós descermos com Ialcha, dentro da cidade, a noiva vai estar com Ialcha. Por isso ela desce como noiva ataviada. Então o restante da noiva, o trigo, vai ser arrebatado para dentro da cidade, ao encontro com Ialcha nas nuvens, aqui já na nossa atmosfera. Não no Chamaim. No Chamaim, irmãos, no céu, o arrebatamento é apenas da cevada, não é do trigo. Então quando a gente começa a entender toda essa estrutura profética, começa a entender a numerologia, como que tem que se aplicar a nossa vida em devoção, em amor e respeito, sobretudo em zelo com as coisas de Ial, para que a gente não venha cometer os erros. Porque até pouco tempo atrás, estava errado ali o nome. Você pode olhar nos outros vídeos, não tem como eu corrigir o quadro nos outros vídeos. Então, é o nome correto, irmãos. É o nome correto, é aquele ali. Ialcha. Ialcha tem que estar com todos os caracteres do nome do Pai. Ah, o H é mudo. Que H mudo, irmãos? O H é mudo, não. Todas as letras são mudas. Alguma letra aqui fala? Esse A aqui fala? São mudos, irmãos. É um caractere, não tem essa desculpa, H mudo. Essa gramática de letra muda. Quem colocou isso, irmãos? Quem colocou isso foi o sistema. Por exemplo, verte nupcial. Na linguagem do sistema, se escreve com L.
na linguagem do sistema, porque o sistema fez o L ter o som de U. Qual o intuito que ele fez o L ter som de U? Por exemplo, veste no psial. Veste no psial. Aonde que L tem som de U no hebraico? Então, quando fala de veste no psial, é lógico que se escreve, irmãos, ainda que o professor de português vai falar que eu estou errado, eu não vou escrever nunca mais veste no psial com L. Eu vou sempre escrever com U. Porque nupcial, ó, e al no final do nome. Entendeu? Nunca mais eu vou escrever, profeticamente falando, veste nupcial com L. Eu sei que na gramática do português é escrito com L. Mas na gramática daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, eu escrevo com U. Porque veste nupcial. Nupcial. Entendeu? Não é com L. Porque é uma veste que veio de alcha. Como é que vai ser com L? É com U, meus irmãos. São muitas coisas que o sistema porco colocou aí. Colocou no português, colocou nos outros idiomas e até dentro do hebraico. Principalmente no hebraico moderno. Está cheio de heresia, está cheio de porcaria que o sistema do mundo colocou. A gente tem que analisar o hebraico arcaico. Aquele hebraico bem antigo, entendeu? Feliz é quem tem acesso àquele hebraico bem antigo. Que até mesmo o hebraico moderno, ele está cheio de heresia. Está cheio de fermento dos fariseus. Por isso, meus irmãos, eu estou trazendo esse vídeo aqui para que a gente possa refletir. Se vocês acharem que é coisa da cabeça do Shaul Netzerim Madagalena, porque eu me apresento aqui como Shaul Netzerim Madagalena. Não me apresento como Paulo Nazareno Madalena, porque esse é o nome do meu documento, desse sistema paganizado que aqui nós vivemos. Entendeu? Então, meus irmãos, eu peço agora que vocês orem, porque nós vamos trazer no próximo vídeo aqui alguns conselhos sobre casamento e eu quero que vocês orem por isso. Foi um pedido do nosso irmão Max, um Ialdim de verdade, um Ialdim que eu me identifico muito com ele, e meu zap, tudo meu, eu tenho contato com todas as pessoas, irmãos, que me procuram, e eu não me escondo de nenhuma delas, eu não me escondo. Eu sei que se o canal crescer de uma hora para outra, com milhares de pessoas, certamente eu não vou poder dar atenção a todas ao mesmo tempo. Mas na medida que Ial vai trazendo as pessoas que precisar desse amigo que vos fala, eu vou dar atenção. E vocês observem, irmãos, que eu sempre respeito aqui e levo em alta conta positiva, é lógico, vocês através dos comentários de vocês faz com que Ial me sugira vídeos. Esse estudo que nós vamos fazer agora no próximo, acredito eu que é no próximo, sobre casamento, esse estudo, meus irmãos, ele é pertinente. E o irmão Max fez bem em pedir. Então nós vamos procurar atender. Peço que Ial ilumine a minha mente, ilumine a mente de vocês, para que vocês possam entender e tomar a decisão correta, a decisão certa, a decisão pensada, refletida, não é decisão de impulso. As nossas decisões, irmãos, em certos assuntos, tem que ser pensado, tem que ser ruminado, não pode tomar assim de impulso. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre conselhos ao casamento, né? O que Ial espera de nós em relação a esse assunto, e que ele, de fato, nos abençoe rica e abundantemente. Em nome de Yahshua Mashiach, assim seja.